O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Introdução. Durante toda a minha vida tive dificuldades para falar em público, mesmo quando estava atuando em filmes. Antes de minhas cenas, ficava fisicamente doente. Assim como meu implacável medo de falar em público, pode-se imaginar como fiquei empolgado ao ouvir que Anthony Robbins, o homem que transforma medo em poder, podia me curar. Apesar de estar excitado ao aceitar o convite para encontrar Tony Robbins, não consegui evitar o sentimento de dúvida. Ouvira falar da neurolinguística, ou seja, da programação neurolinguística e outros métodos nos quais Tony é um perito reconhecido. Mas no todo eu gastara inúmeras horas e milhares de dólares procurando ajuda profissional. E os profissionais anteriores haviam me dito que, por ter meu medo se desenvolvido durante anos, não deveria esperar uma cura rápida. Marcavam consultas semanais de retorno para trabalhar meu problema indefinidamente. Quando encontrei Tony, fiquei surpreso por ele ser tão grande. É muito raro encontrar alguém mais alto do que eu. Ele tinha cerca de 1,90 m de altura e pesar mais de 100 quilos. Tão jovem, tão grande, sentamo-nos e eu estava extremamente nervoso quando começou a fazer perguntas sobre o meu problema. Perguntou-me então o que eu queria e como eu queria mudar. Parecia que minha fobia levantara-se para se defender, para evitar que acontecesse o que estava acontecendo. Mas a voz de Tony era suave e comecei a escutar o que estava dizendo. Comecei a reviver meus sentimentos de pânico quando ao falar em público. De repente, substituí-los por novos sentimentos, originados por energia e confiança. Tony fez-me voltar na memória para uma ocasião em que eu estava no palco fazendo um discurso bem-sucedido. Quando eu falava naturalmente, Tony dava-me âncoras. Âncoras são coisas a que eu posso recorrer para reforçar meus nervos e confiança enquanto falo. Você verá sobre elas ainda neste livro. Permaneci com meus olhos fechados cerca de 45 minutos, durante a entrevista enquanto eu ouvia Tony. De tempo em tempo, ele tocava meus joelhos e mãos, dando-me as tais âncoras, âncoras físicas. Quando terminou, levantei-me. Nunca havia me sentido tão relaxado, calmo e em paz. Não tinha sentimento de fraqueza. Agora sentia-me bastante confiante para fazer o show de televisão de Luxemburgo, para uma possível audiência de 450 milhões de pessoas. Se os métodos de Tony Robbins fizerem tão bem aos outros como fizeram para mim, então todas as pessoas do mundo serão beneficiadas. Temos pessoas na cama com seus pensamentos fixos na morte. Seus médicos disseram-lhe que tem câncer e elas ficaram tão perturbadas que seus corpos estão cheios de tensões. Agora, se a fobia de minha vida toda pôde ser eliminada em 1 hora, os métodos de Tony devem também ser válidos para todos aqueles que sofrerem alguma espécie de doença, seja ela emocional, mental ou física. Eles também podem ser libertados de seus medos, tensões e ansiedades. Penso ser muito importante que não nos demoremos mais. Por que você deve ter medo de água, altura, falar em público, cobras, patrões, fracasso ou morte? Agora eu sou livre e esta obra pode lhe oferecer as mesmas opções. Estou certo de que Poder Sem Limites será um sucesso porque ele faz mais do que eliminar medos, ensinando as causas de todas as formas de comportamento humano. Ao assimilar as informações deste livro, você terá o controle completo de sua mente e corpo, e assim de sua vida. Sir Jason Winters, autor de Killing Cancer.